Iniciando então mais um estudo do nosso livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos no terceiro capítulo, Reminiscências de Vidas Passadas, e esse é o nosso quarto encontro sobre esse capítulo. E nós estudamos no nosso último encontro aquele relato de uma pessoa, né, que se via na Rússia, numa das histórias contadas por Gabriel Delanne, a senhora Matilde Krapkov. Então ela falava sobre a floresta, numa aldeia da Crimeia e tudo mais, né? Vimos aquele relato. E aqui agora a Dona Ivone vai trazer para nós os detalhes da sua própria vivência, da sua vivência envolvendo, né, recordações de existências anteriores. Então ela diz assim para nós, né, deixa eu ver aqui, tendo exposto aos prováveis leitores a possibilidade de a criatura humana, em situação excepcional, recordar as próprias existências pretéritas, possibilidades referendadas por testemunhos insuspeitos, sentimos-nos à vontade para igualmente apresentar o nosso testemunho no singular certame, pois que também trouxemos para a presente encarnação certas lembranças muito vivas de determinados episódios de nossa anterior existência terrena. Para nós, no entanto, esse fato constituiu duríssima provação, e certamente teríamos sucumbido a uma loucura total, ou mesmo ao suicídio, se não tivéssemos a felicidade de, desde muito cedo, ser amparada pela grandiosa proteção da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus Cristo, que, com efeito, possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana. Cumpre, porém, advertir que nessas páginas tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter de suas migrações terrestres do pretérito e não de revelações transmitidas por possíveis médiuns. Baseamo-nos nos próprios códigos do Espiritismo. Com eles, acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas e nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e invigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como sendo da parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma. O que sentirmos dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono provocado por eles próprios, o que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, ao desespero, a convicção real e não fantasiosa, e o que a nossa própria vida confirma, ou o que recordamos até ao benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito, isso sim poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então aqui ela reforça para nós exatamente que a melhor forma, né, de termos essas informações sobre as nossas experiências anteriores são aquelas que brotam na nossa mente de uma forma espontânea ou mesmo de uma forma provocada pelos espíritos, e que nós então chegamos à conclusão dessa realidade, e não quando informações vêm de fora, né, onde um espírito traz uma revelação a partir de uma reunião mediúnica, ou o médium se colocando, né, nessa
nessa posição de informante do mundo espiritual, apresenta para alguém uma revelação sobre a sua existência. Isso, claro que não significa que todas as informações que chegam por esses caminhos são informações que devam ser descartadas, mas certamente precisariam, né, de uma confiança muito grande no médium, no trabalho que é realizado, no ambiente onde se colhe essa informação. Basta a gente lembrar que nós tivemos ali relatos de médiuns importantes sobre experiências que viveram anteriormente com espíritos, né, que se declararam como amigos, como companheiros de jornada, e aí então o médium já começa, né, a pessoa já começa a construir a imagem da sua existência anterior. Então os espíritos se manifestam e dizem que se reencontraram agora nesse presente, ou estão apenas complementando, né, uma relação do passado, ou dando continuidade numa relação do passado. Então muitas vezes não vem exatamente através de um relato daquilo que o espírito viveu, mas muitas vezes um espírito se manifesta, né, que a pessoa viveu, mas muitas vezes um espírito se manifesta se colocando como companheiro antigo. E aí ele dizendo, eu sou uma pessoa que sofreu dessa forma e eu estava com você no passado. E isso também pode criar para nós uma expectativa sobre aquilo que poderíamos viver anteriormente. Então merece todo o cuidado, merece toda a atenção. O Elcio colocou, né, o médium capta tudo, muitos espíritos aglomerados ao mesmo tempo, né? Então, às vezes até traz essa confusão também, né, de pessoas que tendo essa percepção de ideias que acabam estando presentes no ambiente onde ele se encontra, ou mesmo ele captando uma imagem que veio muito mais como uma interferência do que como uma projeção direta na sua mente, ele também acaba criando essa imagem de que ele estava presente naquele ambiente, naquela época, né, naquela situação, e não necessariamente não entendendo, né, que ele viu aquilo que talvez tenha pertencido a uma outra pessoa. Nós vemos relatos, né, até mesmo na ficção. Importante é lembrar que os filmes, embora não sejam relatos exatos, muitas vezes nós temos ali algumas personagens em histórias de ficção que são apresentadas, que apresentam ali uma ilustração interessante, em que a pessoa acorda assustada, vendo uma situação do passado, e ele imagina que ele tenha vivido isso, né, e não necessariamente aquilo do passado, aquilo que alguém tenha vivido, ou simplesmente que ele tenha percebido. Tanto é assim que nós vemos algo mais prático, no caso das premonições ou pré-cognições, quando as pessoas têm aquela visão de um evento que vai acontecer e ele acredita que aquilo vai acontecer com ele. Nós tivemos, por exemplo, né, aproveitando essa tragédia que aconteceu com a queda do avião lá na Colômbia, pessoas que veem o avião caindo, ficam com medo de viajar e de repente aparece no noticiário uma tragédia aeronáutica, né? Então ela viu aquela imagem. Ao mesmo tempo, recordando, por exemplo, né, um dos integrantes do conjunto Mamonas Assassinas, vocês se recordam, né, quando o avião sofreu também aquela queda, né, aquele impacto aqui na Serra da Cantareira, aqui pertinho da minha casa. E antes disso, depois começaram a surgir alguns vídeos que quando eles estavam embarcando para fazer essa viagem para Brasília, um dos integrantes da banda disse que tinha sonhado com o avião caindo, e ele falou com uma expressão um pouco séria, um pouco preocupada, né? Então nós temos os dois casos. Então, da mesma forma que temos esses casos de premonição, podemos também falar sobre sonhos e imagens, né, anteriores, que você pode confundir daquilo que é seu, daquilo que pertence a alguma pessoa próxima. Então, muitas vezes acaba ficando naquela dúvida. Agora, para ter essa convicção, naturalmente a gente vai somando todas as imagens que vão aparecendo, vai formando então aquele conjunto de ideias para que a pessoa possa ter essa confirmação. Mas ainda assim acaba sendo bastante superficial, né, essa ideia.
o Elcio colocou, né, se não tivermos juízo perfeito, acabamos numa casa de saúde mental, né? Então, essa experiência que você viveu, Elcio, então, a mesma coisa também, né? Principalmente quando, né, um médium que tem muita sensibilidade para perceber as ideias do plano espiritual, nas reuniões mediúnicas isso acontece com bastante frequência. Né? Tanto é assim, que é muito interessante que, certa vez, uma prima minha, aquela que eu sempre trago mensagens, né, para vocês, ela participando então do trabalho de desenvolvimento mediúnico no Centro Espírita, né, a Comunhão Espírita de Brasília, inclusive, que é onde ela frequentava, eles faziam, isso já há bastante tempo, né, eles faziam uma experiência interessante. Fazia-se naturalmente, né, toda a introdução do trabalho, a leitura do Evangelho, a preparação, e depois eles davam passividade para que os espíritos pudessem se comunicar. E naturalmente nós tínhamos ali espíritos médiums com habilidades diversas, né, da vidência, da psicofonia, da psicografia. E era muito interessante que depois do trabalho, quando eles faziam então aquele balanço de toda a experiência que foi vivida pelo grupo, eles todos, nós tínhamos ali 3 ou 4 médiums que relatavam a mesma experiência. Um espírito psicografava uma comunicação, o outro fazia a psicografia do mesmo assunto, o outro que era vidente via os espíritos, e ele então relatava aquilo que ele estava vendo, né? Então vários médiums trabalhando ao mesmo tempo para poder formar aquela ideia. Então era uma experiência que eles faziam, que não acontecia com frequência, mas quando acontecia acabava chamando a atenção, porque todos eles depois ficavam comentando entre si, né, como é que era o espírito que você viu, o que ele disse, coisa e tal, começava então a juntar essas ideias. Né? Então, nós vimos ali que algumas vezes essas frequências vêm de uma forma separada, né, especificamente para cada médium, ou muitas vezes o médium capta tudo ao mesmo tempo e fica então aquela salada de ideias, né, aquela bagunça de ideias que muitas vezes não consegue se definir. Então, isso inclusive acaba até prejudicando o próprio trabalho, porque você não conclui uma ideia. Você não tem aquele trabalho de introdução, desenvolvimento e conclusão, para que você possa entender exatamente quem é o espírito, o que ele quis dizer. Então vem ali ideias fragmentadas, misturadas, acaba não conseguindo chegar a uma definição. E ela continua. As páginas que se seguem, extraídas sempre do nosso arquivo de memórias, são a narrativa da triste infância que tivemos devido às recordações conservadas, ao reencarnar, da nossa passada existência. Que o leitor julgue do que foram a infância e a juventude que tivemos, e que as virtudes do Consolador enviado por Jesus puderam acalentar e remediar sob a proteção do amor, do trabalho e da fé. Então aqui vamos conhecer agora a experiência que ela particularmente viveu. Minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio, que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre-arbítrio em existências passadas. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança muito significativa, que em mim permanecia, da última existência que tivera. Desde os 3 anos de idade, segundo informações de minha mãe e minha avó paterna, pois com esta vivi grande parte da minha infância, neguei-me a reconhecer em meus parentes, e principalmente em meu pai, aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Sentia que meu círculo de afinidades afetivas não era aquele em que eu agora vivia, pois lembrava-me do meu pai, da passada existência terrena, a quem muito amava, pedindo insistentemente, até muito tempo mais tarde, para que me levassem de volta para a casa dele. Tratava-se do espírito Charles, a quem eu via frequentemente em nossa casa, conforme explicações do capítulo anterior. Eu o descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o por entre lágrimas, qual a criança perdida entre estranhos, sentindo dos 3 aos 9 anos de idade uma saudade torturante desse pai, saudade que nos dias presentes, se não mais me tortura tanto, também ainda se não extinguiu do meu coração. Se as suas aparições eram frequentes, eu me sentia amparada e mais ou menos serena,
pois ele me falava, conversávamos, embora jamais eu me recordasse do que tratavam as nossas conversações, tal como acontecia com a outra entidade, Roberto. Mas se as aparições escasseavam, adivinha amargor insuportável para mim, fato que tornou a minha infância um problema tanto para mim como para os meus. A André colocou, né, imagina a situação tanto da criança quanto dos familiares. E o que a gente percebe, o que foi colocado, né, nas passagens anteriores, né, Aula Fraterna, nas passagens anteriores, era que muitas vezes essas recordações do passado acabam fazendo com que muita gente seja levada à loucura, né, por causa principalmente nesse caso, quando as recordações vêm com um peso negativo, então ela acaba lembrando dos seus traumas, de suas culpas, e isso provoca grandes perturbações. Então o que nós vemos também, algo que costuma acontecer até com uma certa frequência agora, nós vemos assim alguns documentários, vemos algumas reportagens de crianças que trazem lembranças de existências anteriores. Nós temos até no programa Discovery, né, Discovery Channel, um episódio que fala de crianças que se lembram, né, crianças que se lembram, por exemplo, me recordo de um garoto, né, que a mãe brigava com ele, chamava a atenção dele por algum motivo, e ele então, tomado de autoridade, disse para que ela, né, não fizesse isso porque ele era o pai dela. E aí então gerou aquele clima, né, de desconfiança, de coisa engraçada, de preocupação. E aí então ele dizia, vendo ali alguns álbuns de fotografia, se eu não me engano, ele se recordava de ter sido um policial, que era o pai o pai de sua mãe, no caso ele seria o seu próprio avô, que havia desencarnado com um tiro no peito, e que ele era uma criança que era cardiopata. Outro que também falava de aviões, né, que era um piloto da Segunda Guerra Mundial e havia desencarnado porque seu avião havia sido abatido e caiu no mar, e entre tantas outras informações. Então nós vemos em crianças algumas dessas ideias, né, falamos também inclusive do próprio filme lá de Manica, né, lá na Índia. Então nós temos crianças que fazem esses relatos, mas que não necessariamente trazem com muitos problemas. Né, os pais ficam assim, ouvindo, ficam assim meio atentos para aquilo que eles estão comentando. Algumas crianças, né, dependendo do comportamento que apresentam diante dessas lembranças, são levadas, né, à psicoterapia infantil, para que possam ali organizar suas ideias, né, isso porque nós lembramos os pais, familiares, pessoas próximas, acabam acreditando que isso nada mais são, essas ideias nada mais são do que distúrbios da mente infantil. Da mesma forma que nós temos também na própria criança, as crianças que falam de amigos invisíveis, que falam que estão ouvindo coisas, né? Então, assim a mediunidade nas suas diversas facetas, quando se manifestam na infância, provocam então esses problemas no desenvolvimento da criança. No caso de Dona Ivone, a gente pode imaginar que naquela época, né, nós estamos falando de uma época de década de 1910, de 1920, né, para aquele período, nós lembramos que naquela época não havia psicoterapia, né, não havia ali o trabalho com os psicólogos que se dedicavam à infância. Então era aquela criança que ficava solta dentro de casa, né, convivendo com esses problemas, sendo repreendida, né, muitas vezes, como foi o caso do Chico, por exemplo, quando ele falava sobre as experiências, né, de comunicação com o mundo espiritual. Então ele apanhava, ele era meio quase que torturado, né, pela então madrasta. E aí então vemos que a dificuldade que era não apenas se recordar dessas situações com o peso, né, das lembranças, da angústia de não querer viver junto com aquele grupo familiar, mas é a falta de apoio e de compreensão que se sofria naquela época. Então quantas e quantas crianças sofrem isso hoje também. Mas hoje tem ali os psicólogos, você tem a sorte de trabalhar com um psicólogo que tem um conhecimento espiritualista, não necessariamente espírita, que claro, né, nós achamos que isso é bastante valioso. Temos até a ABRAP, né, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que desenvolvem trabalhos vinculando, né, a psicologia com o conhecimento espírita. Mas o psicoterapeuta, o profissional da área de saúde mental,
que tem um conhecimento espiritualista, compreendendo sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre as influências espirituais e tudo mais, sem dúvida nenhuma facilita bastante esse tratamento. Mas, independente disso, os psicólogos procuram fazer com que a criança centre, né, a sua atenção na realidade que ela vive, né, para viver de um modo saudável, de um modo equilibrado. O Elcio colocou, né, ela tinha todas as mediunidades reunidas, né, que missão e que peso também, né? O Arnaldo colocou, né, a mediunidade deve ser entendida como missão ou como ferramenta para que possamos acelerar reparações necessárias. A gente tem aquelas 3 características da mediunidade, né, Arnaldo? Ela pode ser uma experiência expiatória, em que você vai recordando ou convivendo com o mundo espiritual de um modo para consertar aquele passado, para consertar as relações e as situações do passado. Então a experiência expiatória acaba sem dúvida nenhuma sendo bastante dolorosa. A provatória, né, que já lida muito mais com a perseverança, com a dedicação, com o orgulho, com a vaidade do médium no desenvolvimento daquela tarefa, e depois naturalmente a própria missão, né, que é exatamente o mediunato, que é o exercício da mediunidade com o objetivo de colaborar para o desenvolvimento da humanidade, de se servir de instrumento para o mundo espiritual, que também vai atuar diretamente aqui no nosso mundo. Então a mediunidade ela pode ser vista de 3 formas, né, da expiatória, da provatória e também da própria missão. Não necessariamente separadas, né, mas ela acaba sendo unificada, porque muitas vezes o médium traz a mediunidade como uma ferramenta corretiva, é um teste para o seu caráter, sem dúvida nenhuma, então ela acaba sendo provatória também, e ao mesmo tempo o resultado do seu trabalho não deixa de ser o cumprimento de uma missão. Então nós temos ali, para todos os médiums, muitas vezes as 3 características juntas, tendo ali um peso maior ou menor para uma ou outra característica. No caso do Chico, por exemplo, a gente vê, por aquilo que ele fez, sem dúvida nenhuma era uma provação, basta a gente ver ali as dificuldades que ele enfrentou durante a sua vida, né? Principalmente dificuldades com relação ao próprio caráter. Basta a gente lembrar que no início da divulgação do seu trabalho mediúnico, quando ele começou a ter ali uma certa popularidade, o jornal Cruzeiro, a revista Cruzeiro, né? A revista de circulação nacional na época, né? Comparada com as atuais revistas a Veja, Isto Época. Então são revistas hoje, periódicas, né, de conhecimento nacional, e a Cruzeiro era exclusiva daquela época. Então quando ele passou por aquela entrevista, quando ele começou a tirar fotos, ele começou até a se expor demais, isso sem dúvida nenhuma foi algo provatório. Porque o médium, quando ele começa a ficar famoso, a sua personalidade começa a sofrer essa influência. Então, por mais clara que esteja a missão que ele tenha que desempenhar, a sua personalidade ela não deixa de existir. Então a mediunidade acaba se tornando. Então hoje nós vemos médiuns que são psicógrafos, que se tornam famosos pelos seus livros, pelos seus trabalhos de comunicação mesmo, né, dentro dos centros espíritas e tudo mais, estão sendo provados ali. Nós estamos sendo provados constantemente onde quer que nós estejamos. E naturalmente temos ali a expiação. E no caso do Chico é difícil para nós fazermos uma afirmação com relação à expiação daquilo que ele devia no passado, daquilo que ele precisava resgatar no passado. Isso aí é coisa que somente ele saberia informar, mas certamente nós temos na esmagadora maioria dos médiuns ali um grupo de devedores, daqueles que precisam, né, do exercício da mediunidade para reparar o passado delituoso. Então, missão, provação e expiação, todos ao mesmo tempo, numa pessoa. Então, tendendo maior, né, em maior ou menor intensidade. Então, esse é um dos objetivos. Aliás, é muito comum a gente lembrar que, de um modo geral, com exceção daqueles médiuns que realizam aquele trabalho efetivo para o desenvolvimento
da filosofia espiritualista. Então, mais uma vez, não necessariamente o médium espírita, mas médiums de um modo geral. Nós temos médiums da Umbanda, nós temos médiums entre os evangélicos, entre os católicos, cada um fazendo ali o seu trabalho de acordo com a linguagem, né, e o ambiente onde eles se encontram. Então, com exceção desses grandes missionários, nós temos ali a esmagadora maioria, mais uma vez, de médiums que vêm com compromisso de resgate. Então a gente sempre brinca, né, que quando o médium se apresenta no centro espírita, né, todo cheio de orgulho devido à posição que ocupa na instituição, né, lembrando que a mediunidade ela acaba sendo na instituição pelo menos na nossa visão, né, de pessoas comuns, a mediunidade acaba sendo ali a parte operacional mais importante da instituição. Então seria como se um centro espírita que não tenha grupo mediúnico é um centro espírita incompleto, né? Então, nós vemos assim que seriam como se fossem as estrelas do centro espírita, os médiuns, né? E, na verdade, o centro espírita ele tem ali diversas frentes de trabalho que são todas de grande importância e de grande valor. Então o médium acaba se colocando numa posição de destaque, de estrela, e na verdade, em vez de você dizer parabéns por você ser médium, você vai dizer bem feito por você ser médium. Exatamente porque essa sua mediunidade declara a sua deficiência e a sua necessidade de reparação, e você acaba sendo muito mais visado pelo desempenho, pelo seu comportamento sendo médium. Quer dizer, já não basta você ser um devedor sendo médium, você ainda faz esse trabalho imperfeito, esse trabalho meia boca, né? Então ele acaba sendo muito mais cobrado do que geralmente os demais trabalhadores são, né? O Arnaldo colocou, né, no meu entendimento a mediunidade carrega em si a mesma aprovação, tanto no sentido de resgate, quanto no sentido de provas relacionadas ao passado, bem como no futuro, né? Serve para auxiliar, quando entendida, no progresso e aquilatar a vontade, né, a fé necessárias para futuras expiações. Não consigo enxergar de uma forma simplista como missão, tão somente. Sem dúvida nenhuma não é. Né, a missão, todos nós temos uma missão. Basta a gente lembrar que os espíritos disseram que a própria paternidade é uma missão. Então, a missão que nós fazemos é aquilo que nós podemos colocar como utilidade do produto ou do serviço que nós oferecemos. Ele se torna uma missão para o ambiente, para a sociedade, para a instituição, para a equipe e tudo mais. Mas individualmente, a expiação e a aprovação são os dois elementos mais importantes para o próprio médium. Então a missão é aquilo que sai dele, é o objetivo, o trabalho que ele presta. Mas ele pessoalmente passa por esse trabalho de autoaperfeiçoamento a partir do exercício dessa faculdade, né? Então, porque a aprovação por si só é um teste de caráter, mas muitas vezes o resgate é muito importante. Porque a prova por si só, basta a gente lembrar que a prova ela não é dolorosa essencialmente como nós a vemos aqui no mundo de provas e expiações. Nós temos espíritos elevados que também são submetidos a provas. Basta a gente lembrar, por exemplo, um espírito da categoria de Bezerra de Menezes, que não é um espírito perfeito, que também está submetido a provas. Só que são provas, naturalmente, do nível evolutivo em que ele se encontra. Então nós temos Emmanuel, temos ali Joana de Ângeles, temos Bezerra de Menezes e outros grandes nomes que estão também sendo submetidos a provas de amor e de caridade, por exemplo, agora de um modo muito mais fino, de um modo muito mais depurado, mas continuam sendo provados exatamente para que possam trabalhar o seu próprio aperfeiçoamento. Mas esses já não são, por exemplo, espíritos vinculados a expiações, a débitos anteriores. Então por isso é importante a gente separar o que são as provas, o que são as expiações, para a gente perceber que muitos espíritos fazem um sem necessariamente fazer o outro. Agora, para nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, vivendo aqui no nosso cotidiano, as provas e as expiações são partes permanentes, né, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, né? Beijão, Humberto. Então, sempre importante fazer essa diferenciação. Então a mediunidade ela vem de um modo quase que completo.
para oferecer para nós as 3 experiências, e como eu falei para vocês, elas podem vir com maior ou menor intensidade numa ou noutra experiência de acordo com aquilo que o espírito faz. Então, no caso da Dona Ivone, que é o nosso objeto de estudo, dá para a gente pensar assim, o trabalho que ela fez foi missionário, foi provatório ou foi de resgate? No caso dela, nós vemos no próprio histórico que ela apresenta, os 3 elementos de uma forma muito presente e muito contundente. A mediunidade, que é a missionário, que é exatamente aquilo que nós colhemos de benefício do trabalho que ela desenvolveu, seja na sua época, objetivamente ajudando as pessoas que estavam próximas, seja do exemplo e das publicações, das instruções que ela deixou. Essa foi uma grande missão que ela teve. A sua prova foi exatamente a prova da resistência, a prova do assédio, das tendências inferiores que ela tinha no seu passado, e ao mesmo tempo das expiações pela própria prática do ato suicida que ela teve anteriormente. Então nós vemos assim que os 3 estão presentes e dá para a gente diferenciar, ainda que de um modo superficial, o impacto de cada uma dessas, entre aspas, categorias, no exercício da mediunidade de cada um. Então, vamos lá. A Fraterna colocou, eu fiz um curso de médiuns no centro para saber como lidar com a mediunidade. Deu muito certo, A educação é tudo, Não tem dúvida, não tenhamos dúvida nenhuma. Então, na verdade, a gente vê que os médiuns espíritas já passam por dificuldades para lidarem com todas as experiências que vivenciam dentro do campo da mediunidade, e a gente pode imaginar aqueles que são médiuns e não têm esse conhecimento doutrinário, para que possam entender o que é a mediunidade, de que forma lidar com ela, como aplicar o seu conhecimento, as suas habilidades, como lidar com os próprios transtornos que sofrem por causa da mediunidade, principalmente diante das influências e das imagens que são projetadas em suas mentes. A Santa colocou, conheci uma missionária que via as coisas pelo Espírito Santo, e quando me separei, ela foi na minha casa e fez orações, mas em formas de cruz, nas laterais do apartamento. Disse que até viu uma mulher do lado da minha cama em pé. Então, também a gente lembra que a mediunidade ela não tem barreiras religiosas ou filosóficas, ela simplesmente é o que é, e cada um lida com ela do modo como pode, com a educação que recebe também. E a Tuti colocou de humildade, contar tudo para todos. Sim, a Dona Ivone, ela teve esse papel, exatamente uma boa missionária. Então, na nossa visão, ela foi assim uma grande trabalhadora, mas se ela pudesse fazer a sua própria avaliação, ela certamente veria ali os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de dificuldade, como o próprio Chico também, daqueles seus momentos de lamentações, em que ele se via ali numa situação de dificuldade, de falta de apoio, de descrédito, de crítica, de desânimo. O Divaldo também comentou a mesma coisa, ele até passou para nós aquela passagem que ele foi assistido por um espírito que havia sido um suicida e que recebeu preces de auxílio, e que depois, quando o Divaldo, numa situação de desânimo muito grande, de uma dor moral muito grande, foi exatamente esse espírito que foi consolá-lo. Então nós temos ali até mesmo esses grandes missionários que acabam desanimando. Então, continuando aqui para nós, vamos lá. Bom dia, Léo, bom dia, Mariana. Tá. Até aos 9 anos de idade, não me lembro do que concordasse de boamente em pedir a bênção do meu pai, o da atual existência. Negava-me a fazê-lo porque afirmava, convicta e veemente, esse não é meu pai. E entrava a explicar à minha mãe, que tentava contornar a situação a ele próprio e à minha avó paterna, que foi o anjo bom da minha infância, como era a personagem que dominava as minhas recordações. Detalhes singulares viviam em meus pensamentos por essa época. Referindo-se à casa do meu pai, entre aspas, ela coloca, eu descrevia um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia ali uma escada interna por onde eu subia para os andares superiores.
narrava eu, desfeita, em prantos, descrevendo a casa a fim de que me levassem novamente para lá. Então, quer dizer, né, e o corrimão da mesma, com o balcão lavrado em obra de talha, pintado de branco e com frisos dourados, mostrava o motivo de uma corça perseguida por um cão e pelo caçador em atitude de atirar com a espingarda. O caçador, mais tarde, eu compreendi, era tipo holandês do século XVII. No entanto, jamais me referi à minha mãe de então, isto é, da existência passada, o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o pai, visto que foi o sentimento consagrado a ele que venceu o tempo, dominando até mesmo a dificuldade de uma reencarnação. Então aqui, até os 9 anos de idade, ela tinha essa lembrança, né, da residência onde ela vivia. Só pegar um pouquinho que eu acabei mudando aqui minhas páginas, só um instantinho. Aqui. Isso. Então, até os 9 anos de idade, ela tinha então essa lembrança do lugar onde ela vivia, daqueles detalhes, da pessoa, né, a figura de seu pai, e na existência atual ela tinha então essa resistência. Então a gente lembra que muitas provas difíceis e muitas expiações também que os espíritos reencarnados, que nós reencarnados vivemos, é exatamente a separação da nossa família espiritual. A gente lembra que no Livro dos Espíritos, Kardec fala, né, sobre a família espiritual e a consanguínea, na verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, a família espiritual e a família consanguínea, que mostra que muitas vezes temos ali o privilégio, né, e o benefício de reencarnarmos entre espíritos familiares para darmos ali continuação na nossa evolução. Outras vezes acaba sendo ali uma experiência muito dolorosa reencarnar com esses espíritos que foram inimigos do passado. Outras vezes nós temos ali o benefício de reencarnarmos sem a presença desses espíritos inimigos, e outras vezes temos ali, né, a frustração, a dor de reencarnarmos isoladamente num grupo estranho, distante dos amigos espirituais, distante daqueles familiares espirituais. Então temos ali as diversas situações que são para nós ali meritórias, sem dúvida nenhuma, em que nos encaixamos aqui no mundo material. O Elcio lembrou aqui, nesses momentos o Chico ia para favelas de Pedro Leopoldo e se consolava com aqueles que sofriam, né? Era a forma que cada um tinha de lidar com suas próprias dores, né? E fazer valer ali a oportunidade de estar reencarnado. Continuando. Mas, se jamais se me referia à minha mãe de outrora, lembrava-me muito bem dos vestuários que provavelmente foram por mim usados. E graças a tal particularidade, mais tarde foi possível levantar a época em que se teria verificado a minha última existência terrestre. Época de Allan Kardec, de Victor Hugo, de Frédéric Chopin, ou seja, mais ou menos de 1830 a 1870, reinado de Luís Filipe e Império de Napoleão, na França. À hora do banho, à tarde, frequentemente eu exigia de minha avó certo vestido de rendas negras com grandes babados e forros de seda vermelha, muito armado e amplo, inexistente em nossa casa, e que eu jamais vira. Pedia às mulheres, eu fazia luvas em dedos, coisa que também jamais vira. Pedia a matilha, chale e a carruagem para o passeio, porque meu pai esperava para sairmos juntos. Admirava-me muito de não encontrar nada disso, assim como também os quadros que viviam em minhas lembranças, quadros de grandes proporções, os quais eu procurava pela casa toda a fim de revê-los, sem todavia encontrá-los, e que certamente seriam coleções de arte ou pinacoteca dos antepassados da família da última existência. Reparava, então, decepcionada, as paredes muito pobres da casa de minha avó ou da de meus pais, e subitamente, não sei que horrorosas crises
adivinham para me alucinar, durante as quais verdadeiros ataques de nervos, ou o que quer que fosse, e descontroles sentimentais indescritíveis, uma saudade elevada a grau super-humano, me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações que perturbavam toda a minha família, e o motivo era sempre o mesmo, o desejo de regressar à casa de meu pai, de onde me sentia banida, a saudade angustiosa que sentia dele e de tudo o mais de que me reconhecia separada. Em tais condições, não podia folgar com as outras crianças e jamais senti prazer num divertimento infantil. Em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, criança sem risos nem peraltices, atormentada de saudades e angústias, imagens na terra daqueles réprobos do suicídio descritos nos livros especificados. O lenitivo para tão anormal situação apenas adivinha dos trabalhos escolares, pois muito cedo comecei a frequentar a escola, e do amor com que me assistia minha avó paterna, já mencionada, a qual, não obstante os seus pendores materialistas, me ensinou a orar muito cedo, suplicando a proteção de Maria Santíssima. Então dá para a gente projetar, aqui nesse trecho que ela relata a sua infância, a dor dessa criança, a dificuldade da relação com a família, a falta de apoio, a falta de assistência, porque naquela época a gente lembra que a educação infantil era feita meio que na base do chinelo, das palmadas, dos castigos. Isso era assim nas casas, isso era assim na escola. Basta a gente lembrar da famosa palmatória, que antigamente se usava. Então a gente pega uma criança com todos esses problemas, com toda essa rebeldia, recusando a sua realidade, como foi difícil para ela não apenas na questão da personalidade, mas no próprio trato com ela, por parte da família e por parte também de pessoas da escola, professores escolares, os alunos da escola, vizinhos e tudo mais. Dá para a gente imaginar tudo aquilo que ela vivenciou. Certo dia, diz aqui ela, aos 7 anos de idade, lembro-me ainda de que, ao me tentarem obrigar a pedir a bênção ao meu pai, recusei e expliquei veemente: este não é meu pai. O meu usa um paletó muito comprido, sobrecasaco ou coisa semelhante, com uma capinha dos lados, trajes masculinos do tempo de Luís Filipe I da França. Um chapéu muito alto e cabelos, meio brancos, grisalhos e mais compridos. E usa bigodes grandes. Ele é um pouco velho, não é moço como esse aí não. Tal franqueza, que para mim representava uma grande dor, para os demais nada mais seria do que uma petulância e desrespeito. Valeu-me nesse dia boa dose de chineladas ministradas por meu pai, o que muito me surpreendeu e fez que me considerasse Marte, pois fui castigada, desconhecendo o motivo por que eu era, visto que, sinceramente, o pai por mim reconhecido era o espírito que frequentemente eu via e do qual me lembrava com inconsolável saudade. Na verdade, eu necessitava mais do tratamento físico, com vistas ao sistema nervoso e psíquico, visando ao suprimento de fluidos balsamizantes, para o traumatismo sediado no perispírito, do que de repreensões e castigos corporais, cujas razões eu não compreendia. O castigo de que realmente eu necessitava ali estava na tortura de conservar a lembrança de um pai amado, de uma passada existência, quando ali estava o pai do presente requerendo igual sentimento e respeito idêntico, mas apenas temido e não propriamente amado, e no qual sempre deparei a severidade, útil e muito necessária à minha situação atual. No entanto, bastaria uma série de passes bem aplicados, frequência às reuniões de estudo evangélico no centro espírita bem orientado e preces para que tão anormal situação declinasse. Então nós temos os trabalhos de evangelização. Bom dia, Zé. Jonas, bom dia. Nós temos os trabalhos de evangelização
feitos nas casas espíritas, hoje de um modo natural, né, como sendo uma educação, digamos assim, religiosa, filosófica para as crianças, sem que tenhamos assim um objetivo específico voltado para problemas com as crianças, né? Então, da mesma forma que nós temos palestras e grupos de estudos para os adultos, nós temos ali as reuniões de evangelização para as crianças, né? Mas naquela época, né, e nós temos algumas publicações interessantes no presente que mostram artigos voltados para a mediunidade da criança, né, como lidar com a mediunidade infantil, falando sobre o trabalho de passes, falando sobre as orientações que os pais devem receber, a frequência constante, né, para a fluidoterapia em algumas crianças também. Então, temos ali algumas orientações voltadas para o tratamento de crianças que sofrem esses problemas relacionados com a mediunidade e também com as recordações das existências anteriores. Agora nós estamos falando de uma época, né, lá na primeira década do século XX, né, 1910, 1915, quando os centros espíritas eram escassos. Nós tínhamos ali alguns grupos mediúnicos. A gente lembra que o primeiro centro espírita que foi fundado no Brasil, se eu não me engano, foi em Salvador, em 1864, 1865, mais ou menos dessa época. Então nós tínhamos ali em algumas capitais, alguns centros espíritas, né? No caso de Dona Ivone, ela morava ali numa pequena cidade, ali no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, não tinha centro espírita elaborado, e se tivesse também, nós lembramos sempre, né, dos grandes preconceitos e das perseguições que as instituições sofriam por parte das religiões dominantes, das religiões tradicionais. Barra Mansa, né? Obrigado, Elcio. Então, das religiões dominantes, né? Então, se aparecia um centro espírita, rapidamente a influência dessas instituições faziam com que a polícia, com que os órgãos de segurança públicos, né, voltassem então a atenção para fechar essas instituições. Então era muita perseguição, né? Nós temos relatos, temos documentos, temos ali citações de jornais da época que mostram essas grandes perseguições. Então, no caso dela, por exemplo, não tinha qualquer tipo de assistência espiritual, muito menos assistência psicológica, lembrando que a psicoterapia é algo muito recente. Então, o que nós vamos perceber é que a chineloterapia era a terapia mais utilizada naquela época, provocando ali um grande distúrbio, né, um grande problema para essas crianças também. A Miriam colocou, né, descobri essa semana que a casa que frequenta, em 1930, funcionava com autorização do delegado de polícia. Basta a gente lembrar que o próprio Kardec, para fazer funcionar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tinha, né, inclusive esse é um documento que temos, né, no acervo da doutrina espírita. Nós temos ali Kardec, ele precisou de uma autorização do chefe de polícia de Paris, que teve autorização de Napoleão III, que era então o imperador da França. Então havia por causa dos distúrbios populares daquela época, era proibida qualquer reunião com mais de 20 pessoas, porque eles acreditavam sempre, né, assim como aconteceu no Iluminismo, quando os grupos se encontravam secretamente para organizar ali as suas manifestações. Depois de Napoleão, então, aquilo foi proibido. Então, qualquer outro tipo de aglomeração, ou de agremiação, melhor dizendo, precisava de uma autorização especial. Então, a doutrina espírita tinha um objetivo de estudos filosóficos, que não tinha nada a ver com cunho político e coisa e tal, né? Então, tem um livro que eu já falei para vocês, ele foi publicado pela editora Celde, chamado Papéis Velhos, Histórias de Luz. Ele conta a história do desenvolvimento do espiritismo no Rio de Janeiro. E ali tem uma série de citações, de fotografias, de reproduções de jornais da época, que mostram como foi difícil naquela época, na primeira metade do século XX, principalmente no início do século XX, a manutenção dessas instituições, como foi difícil de fazer isso naquela época. Né? Principalmente porque muitos centros espíritas, eles eram vistos como algo demoníaco, né, pelas instituições religiosas da época, como muitas vezes nós vemos isso também na atualidade. Então, eram curas
que eram feitas, então os médicos protestavam contra isso, acusando as instituições de exercício ilegal da medicina, a própria prática religiosa também era vista de uma forma negativa pelas instituições. Então, e como havia uma influência muito grande da Igreja Católica naquela época, né, que embora o Brasil já fosse laico a partir da Constituição de 1891, 92, a influência religiosa sempre foi muito forte. Então o pessoal olhava, chegava e cochichava, tem ali aquela instituição que faz isso, isso, isso. A polícia ia atrás e fechava. Daí, né, a Umbanda também sofrendo tudo isso, acabou utilizando o nome espírita, porque era uma forma mais de atenuar o trabalho que faziam, né, pelo preconceito que sofriam. O Arnaldo colocou, né, isso aconteceu em São José do Rio Preto, quando da fundação da Associação Espírita Allan Kardec, né, a ocorrência de 90 anos atrás, né, pois é, autorização do delegado de polícia e prefeito, era uma coisa muito formal, né, isso por causa desse preconceito que havia na sociedade. Que mais? Continuando aqui, vamos lá. Tá. Se, como é evidente, o fato de recordar existências passadas é, antes de mais nada, uma faculdade, isso lembrando, né, que aquilo que ela tinha dito, né, de entender que a recordação de existências passadas era uma faculdade mediúnica, e não simplesmente algo da mente do médium. Então o médium, de um modo geral, é sempre aquele que é psicógrafo, psicofônico, cura, fenômenos, né, fenômenos físicos e dentre outros mais populares, né, mas a gente não via a recordação da mediunidade como algo positivo. No caso dela, ela já levanta para nós essa ideia de começarmos a pensar também dessa forma, já que a mente do médium, ela tem essa faculdade, essa facilidade dessas recordações, e essas lembranças podem trazer um grande benefício para o trabalho que ela desenvolve no presente. Então essa teoria que ela traz para nós aqui para pensarmos também. Então, se como é evidente, o fato de recordar existências passadas é antes de mais nada uma faculdade, aquele tratamento ter-la-ia adormecido em mim, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência, ou talvez fosse mesmo necessária, ao meu reajustamento moral e espiritual, a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. Aqui uma sugestão interessante, que o tratamento que é feito com crianças principalmente, da fluidoterapia, da evangelioterapia, acabam bloqueando, né, acabam bloqueando essas lembranças, fazendo com que a criança volte a ter uma vida tranquila, uma vida normal, né, uma experiência assim que a gente já vê muito, são crianças que sofrem essas lembranças muito perturbadoras, né, ou mesmo essas visões do plano espiritual. Então, né, uma prima minha também viveu na infância essa dificuldade, sofria ali um assédio de um espírito que se colocava na condição de obsessor, e aí então ela foi, né, a médicos, foi psicólogos, e acabou chegando numa família de profissionais da saúde, né, homeopata e tudo mais, e em Brasília, que acabou indicando exatamente a homeopatia, para poder trabalhar um pouco, né, com as emoções, com os sentimentos, mas também indicando, né, a evangelioterapia. E ela ficou durante anos fazendo, até que essas lembranças desapareceram, até que essas visões desapareceram. Mas ela guardou o trauma durante muito tempo, né, acabando sempre dormindo junto com os pais, até ali por volta dos seus 12 e 13 anos de idade. Porque ela não conseguia dormir sozinha, pelo fato de, quando ela dormia, ela sempre via e ouvia espíritos falando com ela. Naturalmente alguém vai dizer que isso era um problema da infância, que um psicólogo resolveria, mas, né, levando em consideração o aspecto espiritual, acabaram percebendo que realmente era um problema espiritual. Então foi feito esse tratamento médico e também esse tratamento de evangelioterapia, e acabou então cessando esses distúrbios. Né, principalmente crianças que não têm família espírita, a Andrea lembrou aqui que é o que mais acontece com frequência também. E o Arnaldo colocou, né, ainda bem que ela não foi acossada de críticos de plantão do animismo, né? Apesar de que ela comenta, Arnaldo, lá quando nós vimos o livro
o livro Devassando o Invisível, nós vimos ali nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ela comentava exatamente isso, a grande dificuldade que os médiums têm de comentar aquilo que eles veem. Porque eles não podem simplesmente dizer, porque se por acaso você encontra com esses críticos de plantão que não concordam com aquilo que ele disse, com o que o médium disse, a primeira coisa que é falada é exatamente isso, olha, você está sofrendo uma influência espiritual ou você está aí transmitindo imagens do aspecto anímico. Ela trouxe um exemplo de um médium muito importante da época que falava exatamente sobre a chegada da televisão, do rádio, conforme o Dr. Bezerra de Menezes havia revelado para ele. E quando ele falou sobre isso, pediram para que ele não mais comentasse essas coisas no centro, que isso era coisa de animismo, era coisa de influência. Então ela sofreu, embora não como criança, sofreu como adulta. A gente não sabe qual é pior, né? Porque como criança, fazer uma crítica como essa não tem efeito nenhum. Agora o médium, já desenvolvido, adulto, consciente, e passar por uma situação como essa, você está vendo, você está vivendo. E na época você não é acreditado, né? Claro que nós falamos de Ivone do Amaral Pereira, agora no século XXI, com toda a trajetória dela conhecida, com o seu trabalho apresentado, mas naquela época ela era mais uma pessoa que tinha a mediunidade naquela época. E ela falava exatamente sobre esse cuidado dos médiuns segurarem aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão percebendo, para não tornarem público se não tiverem absoluta confiança no grupo onde eles vivem. Isso é algo que ela trouxe, que ela publicou, né, na década de 1960, nesse livro que nós estudamos, mas que serve também para a atualidade, sem dúvida nenhuma. Até assim, o médium fala assim, olha, eu vi tal coisa. Aí todo mundo olha assim meio atravessado, dá aquela levantadinha na sobrancelha. Ainda tem aquela fogueira de vaidades nas instituições, né, para desacreditar aquilo que o médium viu. Então não tem assim aquela postura, vamos deixar aberta a situação e vamos avaliar. Não, já começa a olhar e fala assim, não, esse médium não é bom. Não é bom porque ele se deixa levar por influências de espíritos inferiores, ele não leva a sério o trabalho, ele não tem um bom preparo, e para ele a realidade está tão clara e tão patente, e que depois no futuro acaba se revelando. Né? Não é até mesmo dentro da casa espírita, é principalmente dentro da casa espírita, porque é ali que o médium é criticado, junto com aqueles com quem trabalha. Porque fora ele é simplesmente visto como uma pessoa estranha. Agora, dentro do próprio grupo, é ali que acontecem as críticas e as observações. O Arnaldo colocou, né, como um médium desconhecido trazer mensagem de Bezerra de Menezes e outros luminares, né, como o caso ocorrido no livro Diversidade dos Carismas, né, a mesma coisa também. Até porque a gente está tão acostumado com os espíritos trabalhando junto com médiums já consagrados, conhecidos, né, e quando aparece fora, acaba tendo essa dificuldade. Então, isso tem um lado positivo e um lado negativo, que os espíritos procuram trabalhar com aqueles médiuns para criar uma identidade das suas comunicações. Por outro lado, nada impede que eles se comuniquem com outros médiuns, mas é aquela história. Quantos e quantos médiuns já falaram que receberam psicografias de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier e tudo mais? E que a gente começa a falar, bom, esse pessoal não está fazendo a coisa certa. Então é sempre aquele cuidado, como Kardec já lembrava, ao falar sobre o estudo da mediunidade, há a necessidade de nós criarmos uma consciência, né, a respeito do trabalho que é feito, o entendimento do trabalho, para que a gente possa fazer uma avaliação correta. Não aceitar cegamente e não negar cegamente, mas começar a juntar todos os indícios de tudo aquilo que é desenvolvido a partir dos trabalhos e formar então uma opinião concreta, para ter certeza que é assim. Porque é um espírito que chega e traz uma comunicação e depois assina, para poder confirmar se é esse espírito, Kardec lembrava que ele vai ter que se comunicar outras vezes para que a gente faça comparações do estilo do seu trabalho, do seu conteúdo, de quem são os médiuns com quem ele trabalha. Dá para a gente imaginar a dificuldade quando ele recebeu a comunicação do Espírito Verdade de Jesus. E ele publicou essa comunicação tanto lá no final do Livro dos Médiuns, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Livro dos Médiuns ele coloca, né, devido, né, à gravidade da mensagem que chegou, e principalmente daquele que assina,
Então coloca, reserva essa mensagem, publica com todo cuidado, e depois vieram outras comunicações que ele foi analisando a linguagem, o conteúdo, a forma de se expressar. Então é muito difícil a gente simplesmente se deixar levar, né, por essas comunicações. Hoje a gente tem, por exemplo, um padrão de trabalho baseado, por exemplo, em médiums como Divaldo Franco e como Chico Xavier. Então primeiro a gente conhece onde eles trabalham. Então um trabalhava lá naquele centro espírita, Luiz Gonzaga lá em Uberaba, se eu não me engano é Uberaba, né? O Divaldo trabalha lá na Bahia, e eles então recebem psicografias durante muitos anos desses mesmos espíritos. O trabalho que eles mostram, o caráter que eles apresentam já traz para nós uma credibilidade. Então a gente aprendeu a não questionar, a não ter a necessidade de questionar esses médiuns pelo conjunto da obra. Então eles já conquistaram a confiança dentro do meio espírita por aquilo que eles fazem. Então se o Chico psicografasse uma mensagem, não importasse de qual espírito fosse, no sentido de ser espírito conhecido ou desconhecido, o fato de vir dele já era para nós uma credencial inquestionável. Só que nem todos os médiuns têm essa mesma bagagem. Nem todos os médiuns apresentam para nós, oferecem essa mesma segurança e essa mesma confiança. Então nem criticar todo mundo e nem aceitar todo mundo, mas simplesmente permitir que o trabalho flua e que nós tenhamos a oportunidade, né, e a capacidade também de fazer uma análise, um estudo desse conteúdo. No caso de Dona Ivone é a mesma coisa também, ela já tem ali a sua história, a sua trajetória formada, né? Márcia Fernandes é aquela que aparece na televisão, Guizan? É isso? Que ela faz algumas previsões, alguma coisa? Já cheguei a assistir alguns programas dela, né? Então assim, o médium ele vai passando para você algumas ideias, e você começa a desconfiar de uma coisa, você acha coerente outra, mas no peso, né, na avaliação que você faz daquilo que ela apresenta, o negativo sempre pesa mais. Então mesmo que ela fale ali, como diz o próprio Erasto, né, é melhor você descartar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E muitas vezes o médium apresenta 9 mentiras para uma verdade. Aí essa verdade começa a vir completamente desacreditada. Pela exposição, pelo sensacionalismo, por todas a própria presença do médium, né? Então tudo isso vai sendo somado, mas antes de descartarmos o médium, há a necessidade de nós avaliarmos, vamos ver realmente o que tem de positivo, o que tem de proveitoso daquilo que fala, onde nós podemos comparar, qual outra fonte nós podemos ter para poder confirmar aquela informação. Então é um trabalho nosso também de tolerância, porque muitas vezes nós nos tornamos muito intolerantes. E dentro do meio espírita nós sabemos que existe ali uma intolerância muito grande para aqueles espíritos que fogem da base de Kardec. E não necessariamente são espíritos ruins. São informações ou é um material ruim que é apresentado para o nosso estudo. O Dudu colocou, né, você acredita que fiquei tempo sem ir para a mesa mediúnica para o esclarecimento. E como inicio na quinta-feira que vem, já recebo mensagens querendo que eu não vá. Olha como a coisa funciona, tentando retirar de nós médiuns essa presença no trabalho, feito por intimidar através dessas mensagens mentais. Sim, é muito natural. Então, e da mesma forma que nós temos ali espíritos que querem se comunicar, trazendo esse desânimo, né, esse estímulo negativo para que o trabalho não seja feito, nós temos aqueles ansiosos que já querem se antecipar antes mesmo do trabalho começar. Já que você vai, vamos começar logo, eu estou com pressa. Né? Então o médium tem que trabalhar ali os ânimos, trabalhar ali os assédios, né, de um modo muito equilibrado. E assim é difícil. Só para a gente fechar então, deixa eu concluir aqui esse nosso raciocínio. Ela diz assim para nós, vamos lá. Onde eu parei aqui? Tá, deixa eu só ler esse trechinho aqui, vamos lá.
Vou recomeçar aqui que eu não sei onde parei. Se, como é evidente, o fato de recordar existências passadas é, antes de mais nada, uma faculdade, aquele tratamento ter-la-ia adormecido em mim, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência, ou talvez mesmo fosse necessário ao meu reajustamento moral e espiritual a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. Mas o caso é que, posteriormente, eu mesma, depois de bem norteadas as minhas faculdades supranormais, tratei com meus guias espirituais de algumas crianças assim anormalizadas, conseguindo resolver terríveis impasses de natureza semelhante. Só um instantinho aqui, que eu estou com uma janela aberta, que eu não sei o que é. Tá. Tá. Mas apesar de meu pai se ter convertido à crença espírita antes mesmo do meu nascimento, e certamente porque ao meu espírito seria necessário que tais lembranças não fossem banidas da minha consciência, esse tratamento não foi necessário, não foi tentado, e eu tive de vencer a primeira infância rudemente torturada por uma situação inteiramente anormal, dolorosa. Mais tarde, atingindo os 9 anos de idade, é que esse tratamento naturalmente se impôs, e com os tradicionais passes, terapêutica celeste que balsamizou minhas amarguras de então, sobrevieram tréguas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Aqui depois ela vai entrar na página 28. Né? Entretanto, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância. Ela vai falar aqui agora do espírito Roberto. Então a gente vai deixar para a próxima quarta-feira, né? Já chegamos aqui no final do nosso trabalho. Nós estamos na página 28 e esse capítulo acaba na página número 31. Então vamos ver se a gente consegue 31, 32, 32. Então temos ali do capítulo 28 até o 32 para retomarmos então esse nosso tema aqui. Então ela parou aqui, a gente viu, né, 9 anos de idade. Falamos sobre o espírito Charles, superficialmente, né, depois ela vai